Resistência insulínica é uma doença de estilo de vida. Sim. Ou seja, se a pessoa não mudar o estilo de vida, não existe uma medicação que vá resolver a resistência insulínica para ela. E foi quando eu cheguei nessa conclusão que eu pensei, meu Deus do céu, eu tô aqui secando gelo e eu preciso fazer alguma coisa a respeito da resistência insulínica. Foi quando eu resolvi fazer uma pós-graduação em nutrologia, foi quando eu resolvi fazer um coach para orientar melhor meus pacientes sobre transformação em termos de estilo de vida e saúde. Hipertensão, sobrepeso e diabetes são manifestações, assim como inflamação pode ser, de resistência insulínica. Resistência insulínica é talvez a raiz sobre a qual se constroem esses diagnósticos de hipertensão, sobrepeso e diabetes. Inclusive câncer. Inclusive câncer. O que é polêmico. Câncer. Não é polêmico, é consolidado, mas as pessoas Consolidado na parecem não se literatura, dar mas conta. muitos médicos relutam. A gente tem evidência científica robusta de que resistência insulínica, por exemplo, aumenta o risco de câncer de cólon, de câncer de mama. A gente tem evidência científica que mulheres com câncer de mama que têm resistência insulínica respondem pior ao tratamento. É abundante a evidência. E isso ficou mais chamativo ainda quando, durante a pandemia, a gente começou a perceber que quando a gente preenchia os atestados de óbito dos pacientes que faleciam por Covid, a gente também tem que botar os diagnósticos prévios do paciente num atestado de óbito para controle do Ministério da Saúde. E quais eram os diagnósticos que os pacientes tinham? Hipertensão, sobrepeso, diabetes. Essa é a maior pandemia que já existiu. Existe um trabalho que eu cito muito, que é um estudo de prevalência feito entre 2009 e 2016 nos Estados Unidos, que buscou sinais de resistência insulínica numa amostra populacional americana. E a prevalência de resistência insulínica naquela amostra era de 80%. 8 em cada 10 americanos com sinais de resistência insulínica, que pode se manifestar nas pessoas de maneiras diferentes. É uma doença que a maior parte das pessoas nem percebe que tem, né? Tipo, uma coisa que acumula, que os sinais acontecem no futuro com diabetes, com a gordura. É uma doença, eu acredito que seja uma doença, né? É um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio metabólico, relacionado à metabolização do carboidrato. Por que chama resistência à insulina? O que tem a ver com a insulina nesse processo? O nosso corpo precisa de energia 24 horas por dia. A gente não tem como comer 24 horas por dia, então a gente tem estoques de energia, que são gerenciados por um sistema chamado metabolismo. E a insulina é um hormônio que é o gerente do metabolismo. Tá? Então, a gente tem basicamente duas fontes de energia na nossa alimentação. O carboidrato, que pelo processo de digestão é convertido majoritariamente em glicose, seria a glicose um combustível, né? O carboidrato seria o petróleo, a glicose é a gasolina. Né? Sim, é o refinado, o petróleo refinado. Exatamente. Isso estava na tua palestra, é muito boa essa palestra. E a gente tem um outro combustível que é a gordura. Né? E a gente tem uma molécula representativa da energia da gordura também, que é o triglicerídeo. Então, a cana-de-açúcar é a gordura e o triglicerídeo é o etanol. Né? Então, os combustíveis seriam esses dois. E o nosso corpo é flex. A gente funciona com os dois combustíveis. Mas a nossa capacidade de armazenamento de glicose é muito pequena, cerca de 2.000 calorias. E a nossa capacidade de armazenamento de gordura é muito grande, cerca de 70.000 calorias no indivíduo magro, e é expansível, tanto é que a gente engorda. Cabe à insulina, que é o gerente dessa operação, fazer com que quando existe carboidrato no sistema, a gente priorize o uso do carboidrato como combustível principal e guarde a gordura para depois. Porque se a gente não utilizar o carboidrato, a gente não queimar a glicose vai ficar na circulação, não tem onde guardar ela. E aí a nossa glicemia sanguínea se eleva e a gente tem alterações na viscosidade sanguínea que levam ao entupimento de veias e artérias. Então, toda vez que a gente ingere carboidrato e a gente absorve glicose, né, o produto da digestão do carboidrato, a insulina comanda o nosso corpo. Ó, músculos, funcionem com glicose. Fígado, para de liberar a glicose que tu tem guardada aí, guarda para depois. Gordura, guarda a gordura para depois. Né? Então, esses são os comandos que a insulina dá. Porque é mais fácil consumir aquilo que está chegando agora. Não, puramente porque a gente não tem onde guardar a glicose. Né? Pode estar chegando gordura na mesma hora, mas o corpo vai guardar a gordura para depois e consumir a glicose naquele momento, porque senão a glicose vai ficar no sangue. É uma ação desesperada do corpo de fazer o consumo daquela glicose. Dar vazão ao que está chegando. De dar vazão ao que está chegando, porque em toda a nossa circulação, cerca de 5 litros de sangue aí,
A gente tem 4 gramas de açúcar numa glicemia normal. Cara, isso é uma colher de chá. Quando a gente toma uma Coca-Cola 600, a gente tem ali dentro 16 colheres de açúcar. Então a gente tem 16 vezes toda a nossa glicose circulante dentro de uma Coca-Cola 600. Então isso gera um desespero do nosso organismo em lidar com a glicose. E como esse desespero acontece? Elevando muito a insulina, porque quando a insulina sobe muito, aí ela dá comandos de emergência. O fígado começa a converter glicose em gordura para poder guardar, por exemplo. Esse é um comando de emergência. Esse comando de emergência pode acabar gerando gordura dentro do fígado. E 600 ml de suco de laranja não seria muito diferente, né? 600 ml de suco de uva integral natural tem mais açúcar dentro do que a Coca-Cola. Ele impacta todo o corpo, né? Ele tem resposta para o músculo, tem resposta para o cérebro. É sistêmico. Todo o corpo passa a pegar aquela glicose de forma desesperada. Então, quando tu tem uma dieta muito rica em carboidrato, tu vai ter muita oferta de glicose e tu vai ter a insulina subindo com muita frequência para conter essa elevação da glicemia. E com isso, os tecidos começam a ficar insensíveis à insulina. Insensível porque ela está ficando saturada? É, porque ela está se elevando com muita frequência. Então, o tecido começa a responder menos a ela, né? Isso a gente chama de resistência insulínica. Até porque, quando tu tem uma dieta muito rica em carboidrato, o músculo começa a dizer para a insulina, eu não tenho mais onde guardar glicose. Não cabe mais aqui dentro, entende? Faz outra coisa com ela. Aí a insulina sobe mais para avisar para o fígado guardar. Daí o fígado diz, insulina, eu não tenho mais onde guardar glicose. Aí a insulina sobe mais para avisar para o fígado, tá, fígado? Então converte ela em gordura para nós guardar na gordura. Então a insulina vai atuando em faixas. E à medida que a gente vai enchendo o sistema de carboidrato, a insulina tem que subir mais. E toda essa subida de insulina não tem resposta no corpo, né? Não tem uma indicação no teu corpo que está subindo, né? O sintoma clínico, o sinal clínico mais comum do desenvolvimento da resistência insulínica é o ganho de peso. Sim, mas a resposta, por exemplo, que você está progressivamente aumentando a quantidade de necessidade de insulina, ela não fica tão evidente fora a reserva depois, ao longo do tempo. Não fica. É silencioso. E esse processo ele vai acontecendo, só que à medida que a necessidade de insulina vai aumentando no nosso organismo, nós temos um órgão chamado pâncreas que produz essa insulina, que ele não foi feito para atender essa demanda. Então, a gente tem um índice ali que a gente faz, que se chama o Roma-IR, a gente brinca que ele dá mais ou menos a estimativa de quantas vezes acima da sua capacidade o pâncreas está trabalhando. E muitas vezes a gente pega pacientes com Roma-IR de 10, 12, ou seja, o pâncreas está trabalhando 10, 12 vezes mais do que a sua capacidade. O que vai acontecer, Ferrari? O pâncreas vai envelhecer mais rápido do que o restante do corpo. E aí lá pelos 45, 50, 60 anos, o pâncreas vai começar a parar de funcionar, parar de produzir insulina, e aí a doença diabetes se instala, entendeu? Muitas vezes 20, 30 anos depois da resistência insulínica ter começado. Esse 10 vezes, tinha falado do Roma-IR, né, que é uma indicação, ela é o limite do pâncreas? O pâncreas consegue subir mais do que isso? Isso é bem individual de pessoa para pessoa, né? Mas se a gente tem um Roma-IR de 2, o pâncreas já está trabalhando mais do que deveria. Mas 3. É que eu imagino que deve chegar um ponto que o pâncreas entra em desespero e para de funcionar. E é só nesse momento, Ferrari, nesse momento que o pâncreas chegou no seu limite, que a glicose começa a se alterar. Que eles chamam de diabetes, de fato. A gente chama até de pré-diabetes, às vezes, né? Quando a glicose começa a se alterar. Só que, cara, aí, quando tu olha para um paciente pré-diabético, ele já tem ali 10, 15 anos de desequilíbrio metabólico acontecendo. E o que está acontecendo durante todo esse período de tempo? Essa elevação constante de insulina bloqueia a metabolização de gordura. Então, esse cara está só guardando gordura. Tu pode me perguntar, tá, mas por que o sistema falha dessa maneira, né, Ferrari? E eu acho que esse é um dado importante para a gente falar. Porque nós não fomos projetados para o consumo de carboidrato que existe na sociedade hoje. Então, eu fico ofendido quando as pessoas dizem que eu sou low carb. Porque eu sou normal carb. Boa. Porque as pessoas que são radicais. Quando a gente vai analisar, e existe um trabalho que fez essa análise, pessoas que foi publicado em 2004, quando a gente vai analisar a história do Homo sapiens sapiens, então nós, né? Nossa espécie, exatamente iguais a nós, na superfície da Terra, estavam os homens 200 mil anos atrás. Então nós temos a mesma configuração na máquina desde 200 mil anos. Se a gente for analisar a dieta humana, ela contava com cerca de 20% das suas calorias vindo de carboidrato durante toda a história da humanidade até 14 mil anos atrás com o advento da agricultura.
E aí a gente foi de 20% das calorias vindo de carboidrato a 70% das calorias vindo de carboidrato. Então esse sistema da insulina, ele ficou muito sobrecarregado. Se tu trocar em 50% a octanagem do combustível do teu carro, ele não sai do posto de gasolina.